Boa tarde, boa tarde. Olá, Dani, boa tarde. boa tarde. Vamos aguardar aqui uns instantes para ver se entra mais gente. Sim, Seja muito bem-vinda, muito obrigado pelo aceite ao nosso convite do Insight. sou eu quem agradeço ao convite, à confiança, parabenizar também pela iniciativa, muito bacana. 2 minutinhos. Olá, Iranete. Iranete é aluna do curso de Psicologia. Zilana também. Ilana, Gabi, as alunas da Cristos, do Einstein, que legal. Bom que a gente. Dani! Bom que a gente vai. As pessoas vão entrando e a gente vai ficando saudoso, né? Todo mundo em isolamento. Sim, A gente acaba se vendo só pelas redes sociais mesmo. A Érica, mamãe. professora Adriana Garcia, que é nosso diretor do marketing da faculdade. Marjorie. Valéria, nossa aluna também. Então, Mari, como nosso tempo é curto, né? Vamos aqui iniciar nosso bate-papo de hoje. Nós estamos no nosso segundo encontro do Insight FVJ. Né? O Insight FVJ foi um programa de extensão que surgiu em virtude desse momento de isolamento, né? Dentro desse âmbito virtual. E a aceitação foi tão boa desde o projeto, né, que nós estamos pensando realmente em continuar com o Insight, mesmo pós-isolamento, né, mesmo no mundo pós-pandêmico, nesse aspecto virtual, na medida em que ele possibilita essa aproximação, inclusive, que a gente viu aqui, né, de alunas suas lá do Albert Einstein, que talvez não estivessem em contato conosco aqui em Aracati, né, que é Sim, onde está a sede da FVJ. Tá? Eu me chamo Maia, estou na coordenação do curso de Psicologia e hoje nós temos como convidada, né, a psicóloga Mariane. E aí, Mariane, eu te peço para que você faça a sua apresentação e já vá falando um pouco do seu processo formativo, né, dentro da área da psicologia hospitalar, né, e da neuropsicologia. perfeito. Então, me chamo Mariane Cavalcante, sou psicóloga de formação, sou mestre em Neurologia e Neurociências, né, pela Universidade Federal de São Paulo, e sou especialista em neuropsicologia e em terapia cognitivo-comportamental, que hoje são as duas ênfases com que eu trabalho tanto no hospital, quanto no consultório, quanto na docência, com TCC e com neuropsicologia. Então, em linhas gerais, né, o meu processo formativo, ainda dentro da graduação, eu fui monitora de disciplinas que eram relacionadas à área da saúde. E aí, uma curiosidade bem legal que eu gosto de falar, principalmente para os alunos de graduação, é que quando eu entrei na faculdade, na universidade, eu queria organizacional. Então, veja só, todos os livros que eu ganhava de familiares era, né, de presente, enfim, eram da área organizacional. E aí é tão bacana esse processo de experimentar a universidade, experimentar os espaços, que a gente vai descobrindo outros olhares, vai se aproximando dos professores, de pesquisa, enfim. E aí, então, fui monitora de disciplina na época da graduação. E aí, assim que eu terminei a graduação, eu me encantei muito pela docência, né? E aí, por isso, eu fui fazer o mestrado lá em São Paulo. Concomitante ao mestrado, eu fiz a especialização em terapia cognitivo-comportamental e antes de chegar em São Paulo, eu já tinha feito a especialização em neuropsicologia. Somado a isso também, todo o meu percurso de estágio ainda dentro da faculdade foi na psicologia hospitalar. Então, ao mesmo tempo que eu me preparava, né, academicamente falando, para esse processo mais próximo da saúde, eu também estagiei. Então, estagiei em instituições de saúde e, por último, em um hospital geral da rede privada, onde eu também atuei como psicóloga logo depois da graduação.
E aí, depois disso, é que eu fui para São Paulo. E aí, em São Paulo, mais hospital de novo, né? Então, dentro do mestrado, eu atendia no Hospital São Paulo, que é como se fosse aqui o nosso HU, né? No Hospital Federal de lá. Aí, depois, fui para o próprio Einstein, para o hospital. E aí, como finalizei o mestrado, fui entrando também na docência. Uhum. E a tua busca pelo mestrado? Na época você trabalhava no ambiente hospitalar, né? E aí veio como uma necessidade de formação para atuação nesse espaço ou não? Foi assim uma construção de um outro objetivo, né? Eu sempre me encantei muito, Maia, por pesquisa. Na verdade, assim, quando a gente está dentro da graduação, a gente tem os trabalhos de campo, e a gente tem a necessidade de estar sempre fazendo pesquisas. E aí, quando eu via uma pesquisa, eu dizia assim, nossa, que bacana, quem foi que fez? Aí sempre tinha aquele olhar de ter sido ou um mestrando ou um doutorando que fez, enfim, sob orientação de algum professor. E aí, eu também era monitora de disciplinas, então eu me encantei pela docência, porque eu lia pesquisas muito bacanas, e eu era monitora de disciplinas em que eu era posta a colocar, a dar aula, a explanar. E aí eu pensei, então o passaporte para eu chegar na docência é o mestrado. Então foi essa a decisão. Uhum. Mari, é muito comum da gente encontrar na literatura voltada, né, para a psicologia hospitalar uma dificuldade conceitual, né, de distingui-la da psicologia da saúde quando a gente vê, principalmente, literatura internacional. Mas no Brasil, né, me parece que mesmo no seu início, né, e aí de maneira mais fortalecida durante 1990 e durante os anos 2000, esse lugar da psicologia hospitalar, distinta da psicologia da saúde, né, no nosso contexto, ele foi de alguma forma se concretizando. Tanto é que existe especialização na área de psicologia hospitalar, Sim. textos, livros, né, voltados de uma maneira, inclusive, conceitual distinta. Como que você visualiza essa distinção, né? Realmente, né, são áreas diferentes, a psicologia da saúde e a psicologia hospitalar? Mas eu costumo dizer para os meus alunos, didaticamente falando, que se a gente pensar em um conjunto, a psicologia da saúde é o grande círculo e a Sim. psicologia hospitalar está dentro desse grande círculo como um campo de atuação da psicologia da saúde. Então, assim, hoje eu vejo, principalmente depois de tudo que você mencionou, historicamente falando, que a psicologia hospitalar ela tem suas delimitações, mas ela não esquece a base, que é a psicologia da saúde, né? Não esquece e nem tem como fugir disso. Uhum. Porque todas as bases conceituais e teóricas de psicologia hospitalar vêm da psicologia da saúde, que seria esse fazer maior, mas com campos muito ricos, né? Que não Uhum. só a psicologia hospitalar. Durante a formação, né, do psicólogo, a gente vai desenvolvendo várias habilidades, né, competências para atuação, como você mesmo trouxe, né, que é plural. Então, a gente se forma Sim. generalista e aí, de alguma forma, os estágios é que vão nos dando um norte maior para qual área que a gente tem interesse e aí a gente vai tendo essa aproximação maior. No seu contato com a psicologia hospitalar, né, no seu trabalho, que competências e habilidades que você visualiza, né, para o psicólogo que são mais fundamentais, né? Quais são as habilidades mais requeridas a esse profissional? Tá. Eu percebo muito, Maia, a necessidade, a importância de a gente lapidar realmente algumas habilidades para trabalhar no hospital. Entre elas, comunicação, é super importante, ter uma comunicação clara, ter uma comunicação assertiva, até porque no hospital a gente não tem tanto tempo, então às vezes a gente está vendo um paciente que veio fazer um exame, às vezes a gente está vendo um paciente que veio passar por uma consulta ambulatorial, às vezes a gente está vendo um paciente que está internado só por conta que ele veio fazer um antibiótico que não pode ser administrado em casa, e ele vai ficar só 7 dias, enfim, então são muitas nuances. Então, de fato, é muito importante a comunicação. Outro ponto, uma outra habilidade, seria o relacionamento interpessoal, porque no hospital não há a menor possibilidade de você trabalhar sozinho. Primeiro porque antes de ir para o paciente, você tem que consultar o prontuário do paciente.
consultar o prontuário do paciente é ser confrontado com informações que muitas vezes a gente não viu nos 5 anos de psicologia. Então, a gente precisa se dirigir a um enfermeiro, a gente precisa se dirigir a um médico. Se a gente for ver a evolução de outros profissionais, a gente precisa muitas vezes se dirigir para entender melhor, compreender melhor. Então, ter um bom relacionamento interpessoal é super importante. Gostar de trabalhar em grupo, gostar de trabalhar em equipe, eu não gosto muito do termo de controlar a emoção, né? Tá muito em alta esse termo, mas eu tenho algumas críticas sobre isso, mas eu acho que seria lidar bem com as suas emoções. É diferente de controlar, né? Então, eu acho que é uma habilidade bem importante, porque a gente está lidando com vida, a gente está lidando com morte, a gente está lidando com diagnósticos que vão acompanhar a pessoa uma vida inteira. Em linhas gerais, eu acho que seriam essas competências, as habilidades, né, de base. A Caroline... Carol, regulação emocional, muito Regulação bem. emocional. E a É Marjorie também... é diferente de controlar, né, Maia? Sim. Porque imagina só, né? Um exemplo, é muito comum na psicologia hospitalar, por exemplo, você atender um paciente e aí ele está evoluindo super bem, você vai para casa, no outro dia alguém vira para você e diz, sabe o seu fulano? Foi a óbito. Uhum. Então, assim, às vezes você entra na salinha e chora, às vezes você chama algum colega como assim, para partilhar. Então, assim, eu acho que realmente não seria controlar a emoção, porque controlar seria não vou chorar e não chorar. Mas seria regular. Uhum. Então, gosto bem desse termo. A Marjorie está aqui reforçando isso, né? A importância da autorregulação nesse processo. E aí, Mariane, quando você me traz essa dinâmica do ambiente hospitalar, me veio um outro questionamento também muito comum do estudante de psicologia, que é dessa diferenciação, né, da clínica que possa ser colocada dentro do ambiente hospitalar. A gente vê que, do ponto de vista histórico, citando mais uma vez essa dimensão para a psicologia hospitalar, em seu início, pensou-se que seria possível adotar, né, até o setting terapêutico ser levado até um ambiente hospitalar, e aí desde o seu início se percebeu que não, né? Tanto por uma dimensão excludente, porque aí aquelas pessoas que estavam acamadas não conseguiriam ir para um suposto consultório psicológico, né? E a partir de então passa-se a adotar uma outra metodologia, uma outra forma de atuação do psicólogo. Como é que você visualiza, né, essa diferenciação, sendo você, né, psicóloga clínica e também atuando no hospital? É bem diferente mesmo, Maia, principalmente considerando que, apesar de estarmos em ambientes, né, estruturalmente diferentes, a gente acaba se utilizando de alguns conhecimentos da psicologia clínica, mas não se faz psicologia clínica. É até dicotômico, né? Mas, assim, são muitas limitações. Algumas que eu já mencionei, como, por exemplo, do tempo. Então, assim, você não tem tanto tempo. É muito também delicado a gente pensar na psicologia hospitalar enquanto processo. Então, normalmente, o que é que os autores colocam para a gente em psicologia hospitalar? O que é que eles colocam? Comece um atendimento com um objetivo para o atendimento e termine naquele atendimento. Uhum. Porque não dá para considerar que no dia seguinte o paciente vai estar lá. Mariane, mas dá para considerar, porque de repente você pergunta para o médico que está ali se ele vai estar no dia seguinte. Tá. Mas e se o paciente tiver tido alguma intercorrência? E se o paciente tiver saído dali para a UTI ou dali para outra enfermaria que não é a que você acompanha? Ou mesmo se o paciente tiver tido alguma intercorrência e precisar de um suporte ventilatório, respiratório, que você não consegue atendê-lo. Ou ele está sonolento, enfim, são muitas nuances. Então, essa questão do tempo é bem importante. Os objetivos também mudam no hospital. Porque eu que trabalho com TCC, quando o paciente chega para mim no consultório, ele chega por uma razão e a gente trabalha enquanto processo em cima das razões que levaram ele à terapia. No hospital é diferente, porque normalmente a gente tem algo bem pontual,
a gente não trabalha, né, como eu falei, nessa perspectiva de processo, e aí a gente está trabalhando com crise. É Uhum. muito difícil a gente dizer que o paciente hospitalizado ele não está em crise. Porque quem está hospitalizado, eu não perguntei para nenhum paciente que está lá no hospital, nossa, Maria, eu estou adorando estar aqui. Não, o paciente que está, sei lá, lavando uma pia de louça em casa, fazendo qualquer outra coisa, exceto no hospital. Então já é um momento por si de crise por conta disso. Se quer estar em qualquer outro lugar, exceto no hospital. Então, os objetivos são diferentes e as implicações também são diferentes. Você está lidando ali com uma equipe. E, normalmente, o psicólogo ele é muito visto, diferente de um tempo atrás, hoje o psicólogo está ganhando muita força, né, nesses espaços. Então, as implicações também mudam, porque você termina o atendimento, às vezes está lá a enfermeira, Maria, e aí, como foi? Você conseguiu tal coisa? Ele se abriu mais? Ele te falou? E a nutricionista que ele está negando a dieta? Você acha que agora ele aceita? Então, as implicações são outras. Então, se eu pudesse resumir para você o que seria as principais diferenças, eu diria tempo, objetivos e as implicações. Certo. E a estrutura é incontestável, né? Sim. Cumprimentando aqui a presença da professora Neuma, que é coordenadora do curso de enfermagem, né? A enfermagem, inclusive, é uma das áreas que a gente dialoga muito, né? A psicologia dialoga muito dentro do contexto hospitalar, do ambiente hospitalar, por serem eles os responsáveis, né, iniciais por ofertar esse cuidado àquelas pessoas que estão ali passando por um momento de hospitalização. Mari, como é que chega essas demandas, né, para o psicólogo hospitalar, já que tem tantas pessoas internadas ao mesmo tempo, né? Como é que chega as demandas? Como é que você seleciona essas demandas? Imaginando, né? E aí eu não sei se pode falar, inclusive, disso, né? Na minha experiência, em ambiente hospitalar, era muito difícil que a equipe, que era composta por poucos profissionais, né, desse conta de todas as demandas que surgiam naquele dia. Então, existiam várias estratégias para que aqueles psicólogos conseguissem se revezar e dar conta das demandas, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, como é que chega a demanda, se essa demanda é excessiva, como é que é feita uma possível escolha, né? E uma outra pergunta que é colocada por um aluno aqui, a Zilana, que ela pergunta como é que é feito esse atendimento, de dar conta numa única conversa, né? Num único encontro com o paciente, tá? Ok, então são duas perguntas, né? Isso. A sua primeira pergunta, Maia, com relação a como é que a gente organiza essa demanda. Olha, eu costumo dizer que em hospital, o ambiente de hospital ele não é muito previsível. Então, por exemplo, para a gente da psicologia, né? Por exemplo, o médico ele tem X pacientes, ele sabe que tem que ver aqueles X pacientes naquele dia e ele se organiza naquele formato, enfim, os outros profissionais também. A gente da psicologia, eu costumo dizer que trabalha por 3 caminhos. O primeiro, a busca ativa. O segundo são as solicitações. E o terceiro é aquele momento que você não está na busca ativa e nem houve a solicitação, mas você está passando e você vê, de repente, algum desconforto. Que seria... Você não foi buscar atendimento, mas você está passando e você viu que ali, que é o seu setor, por você conhecer, você viu algum desconforto, enfim. Então, você vai abordar. E aí a gente tem, então, esse parâmetro de pode ser um dia que esteja tudo muito tranquilo, mas pode ser um dia que seja um dia bem turbulento. E aí vai depender muito de como o hospital é organizado. Todos os outros hospitais que eu passei, eles têm psicólogos de referência em cada unidade, em cada setor. Exatamente. Então, por exemplo, no Einstein, eu ficava no centro de reabilitação, um lugar bem específico. Aqui no HGF, eu ficava na enfermaria neurológica, um lugar bem específico. Então, assim, ainda não aconteceu de eu receber demandas e não conseguir atender todas naquele dia. Porque por mais que eu não consiga fazer um atendimento como eu gostaria, eu vou até o paciente, colho alguma informação e aí, se for o caso, eu perceber que aquele paciente precisaria de um atendimento naquele dia, e eu não vou dar conta por conta do horário, eu passo para a colega do outro turno, que normalmente tem. Então, por isso que eu te falo que depende muito da estrutura do hospital, certo?
Uhum. Bom, e um outro ponto que é importante mencionar também é que a gente consegue fazer uma análise de urgência de atendimento. Até para eu analisar se aquele paciente, aquele caso, poderia esperar para um outro turno, para minha colega, enfim. E a segunda pergunta, como é que seria esse atendimento que começa e termina no mesmo atendimento, né? Uhum. Essa demanda que começa e, enfim, termina no mesmo atendimento que foi que a sua aluna perguntou. Como eu ainda dentro do hospital tenho um olhar da TCC, quando o paciente chega até mim, ele nunca chega com especificamente uma demanda, ou pelo menos é muito raro que ele chegue com uma demanda. Então, com base na TCC, como é que eu trabalho? O paciente, vamos supor que ele me traz, sei lá, 5 coisas, 5 preocupações diferentes que o deixam angustiado. Normalmente, essas preocupações são sustentadas por uma raiz, por uma base. Então, eu pergunto, senhor João, senhor Francisco, dentro de tudo que o senhor me trouxe, se a gente pudesse escolher um ponto para ajudar o senhor agora, para diminuir um pouco da sua tristeza, diminuir um pouco da sua ansiedade, levando em consideração que no momento que o senhor está, a gente não vai conseguir retirar a tristeza e a ansiedade, mas o senhor pode lidar melhor com ela, pode passar o dia de hoje um pouco mais tranquilo enquanto a gente aguarda o exame X, a vinda do médico Y, a enfermeira trazer determinada coisa que o senhor está precisando, ela trazer uma informação nova. E aí eles conseguem, ou pelo menos eu faço esse processo de facilitar o que mais está angustiando ele naquele momento. E aí uma coisa que é muito comum acontecer é quando a gente descobre o ponto principal da demanda daquele momento, muitas vezes as outras elas são embasadas nisso. Ou se não forem, ele consegue regular melhor porque a gente foi em cima cirurgicamente do que estava incomodando ele ali naquele momento. Não sei se eu me fiz clara, mas se a sua aluna tiver dúvida ainda. Tá bom, obrigado. Um outro questionamento que também surgiu deles é com relação a como se dá, né, o diálogo, que eu, pela literatura, né, já se aponta que tem uma dificuldade nesse processo de referência contra referência, né? O Sistema Único de Saúde ele é organizado para funcionar em rede, mas a gente sabe que esse funcionamento ele é bem difícil. Eu mesmo, por ser psicólogo e morar no interior, às vezes recebia ligação de colegas de alguns hospitais daí, né, que pediam contato de alguém da rede do município para facilitar a comunicação mesmo, né, para que o atendimento pudesse ser continuado, né? E aí, como é que tem se dado isso na tua experiência, né, da referência, contra-referência, do diálogo com os outros equipamentos de saúde? Maia, normalmente, quando eu vejo a necessidade de o paciente continuar com acompanhamento psicológico após alta hospitalar, e são muitos os casos, então, por exemplo, na minha última experiência, que é um hospital geral e do SUS, eu peço para o médico fazer um encaminhamento. E aí ele colocar de uma maneira geral a razão pela qual ele está pedindo. E eu também faço, se eu não tiver, logicamente, contato do profissional direto, mas eu também faço uma espécie de encaminhamento com as minhas observações e deixo o meu contato. Então, não é incomum esses profissionais entrarem em contato por WhatsApp, que hoje 80% do meu WhatsApp é trabalho. Não é incomum eles entrarem em contato ou por WhatsApp ou por e-mail, mas por WhatsApp mesmo. E aí a gente consegue trocar um pouco de informações. Aí sim, muitas vezes o paciente ele já tem uma questão específica que no processo de hospitalização, que é um momento de crise, acaba se exacerbando mais. E aí nessa alta e com esse psicólogo da rede, continuando, ele consegue trabalhar muito mais nessa perspectiva de processo. E assim, eu fico pensando, né? Se não for nesse formato, da maneira que as coisas estão as demandas estão aumentando, você precisa de alguma forma realmente se fazer disponível. Então, é por esses mecanismos mesmo, de WhatsApp, de e-mail. Infelizmente, o que eu ainda escuto é uma certa demora para conseguir o profissional em alguns dispositivos, em algumas redes. Então,
ainda é uma realidade. Mas quando acontece, eu consigo fazer essa troca, é bem bacana. Mari, a literatura ela aponta que existia, né, como demandas, inclusive você já até citou algumas delas, né, que são demandas comuns de aparecerem no ambiente hospitalar, e que uma delas, né, e na literatura era apontada, inclusive, como uma das principais, era a desinformação do sujeito sobre o próprio adoecimento dele, né? Então, pessoas que estavam ali internadas e não sabiam por que não tinham recebido alta ainda, né? Que não entendiam bem o seu processo de adoecimento, o processo cirúrgico pelo qual ele ia passar, enfim. Mas isso talvez tenha mudado, porque houve uma mudança, inclusive curricular, né, no processo de formação dos demais profissionais, né, que compõem aí o hospital. E aí eu acredito positivamente que isso tenha mudado. Como você tem observado na sua realidade, né? Isso ainda é uma grande demanda do hospital ou não, né? Já tem um diálogo mais próximo do profissional. Maia, isso ainda acontece. E aí a gente tem algumas questões que poderiam, de certa forma, justificar isso. Primeiro, a gente tem que alguns pacientes, né, do SUS estão sem acompanhante, por mais que o serviço social, a enfermagem, toda a equipe de enfermagem, na verdade, né, os técnicos, eles busquem, tem os pacientes que, infelizmente, às vezes não têm acompanhante. A gente tem outro ponto também que é a baixa escolaridade. Então, é bem diferente, né, falar deglutir e engolir para alguém que tem uma condição socioeconômica desfavorável. E o outro ponto é a demanda muito grande de trabalho e, às vezes, uma equipe reduzida ou uma equipe com infinitas responsabilidades, algumas coisas são ditas de uma maneira mais veloz, de uma maneira mais rápida. Então, eu vou te dizer o que é que eu observo e como é que eu fazia nos lugares que eu já passei. Quando eu percebi esse tipo de demanda, que o paciente não estava entendendo o que estava acontecendo com ele, não estava entendendo que ele ia, por exemplo, passar por um processo cirúrgico ou um diagnóstico mais importante, eu sempre ia lá no médico, seja ele residente, ou seja ele o que estivesse de referência, porque a gente tem que ter muito cuidado, enquanto psicólogo hospitalar, que a gente não está ali para dar informação clínica, porque não é da nossa competência. Então, a gente precisa saber o que é um tubo, precisa saber como é que é feito, a gente precisa saber as implicações. Isso é extremamente importante, então a gente precisa ter leitura sobre isso, mas isso é psicoeducação. É totalmente diferente de informação clínica. Informação clínica, prognóstico, é de responsabilidade médica, é um ato médico. E aí, então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, como é que eu fazia? Normalmente eu buscava esse médico que estivesse à frente do caso, explicava a situação e aí ia, junto com ele, passar a informação para o paciente. E aí eu já na verdade sinalizava para ele o que é que eu percebi. Olha, fulano, é um paciente que tem dificuldade de compreensão, é um paciente que vai fazer a cirurgia e não sabe as implicações, não sabe o que é que pode acontecer, e aí é importante. Por mais que ele já tivesse dito, às vezes o médico dizia assim para mim, puxa, Mari, mas eu já falei. E aí eu dizia, pois é, mas esse meu último atendimento, acho que alguma coisa não ficou clara, vamos lá? E aí, essa parceria era feita. E aí, muitas vezes, eu chamava a enfermagem também, que era super importante, porque muitas vezes, quando o médico saía, era a enfermeira que ficava ali me apoiando, clarificando tudo que o médico colocou para o paciente. Então, a gente via, inclusive, que os níveis de ansiedade, maior engajamento do paciente no processo dele de recuperação era muito maior. Um outro ponto, né, que eu imagino que também seja análogo a esse, né, talvez a tua explicação seja até muito parecida, é com relação a notícias não muito agradáveis, né, seja de algum diagnóstico ou seja mesmo da notícia do óbito a ser dado à família. Com a vinda do psicólogo para o ambiente hospitalar, no seu início, historicamente, meio que era colocado isso para o lugar do psicólogo da notícia, né? E naquele período, o psicólogo dizia, não, peraí,
porque eu, né? Se eu nunca vi essa família, você que estava no acompanhamento, então vamos lá, né, juntos dar essa notícia. Como é que tem funcionado isso na tua experiência? Com relação a dar esses diagnósticos, que, como você bem trouxe, né, um ato médico, e com relação a notícias, né, do falecimento do usuário. Uhum. Antes de responder essa pergunta, eu queria até talvez salientar a importância de todos os profissionais de saúde estudarem, lerem, fazerem curso ou mesmo se apropriar sobre o assunto comunicação difícil em saúde. É muito importante que a gente veja que protocolos que estão sendo utilizados por aí, o que é que tem dado certo, enfim. Então é muito importante. Isso não é só, né, enfim, do médico, do enfermeiro. Comunicação difícil em saúde, todos nós vivenciamos. Nos cuidados paliativos, então, nossa, trabalhar estratégias antecipadas, aliás, diretivas antecipadas de vontade é um desafio. Uhum. Mas, com relação a comunicar sobre quadro clínico, é sempre o médico que é importante fazer esse processo, tá? Então, imagina só, morte encefálica, se eu saio lá, por algum motivo o médico está ocupado, e eu saio lá e explico, a primeira coisa que a família, é só a gente, né, se utilizar do processo empático. A primeira coisa que a família vai me perguntar, como que foi? Uhum. E por quê? E o que é morte encefálica? Tudo bem que esse exemplo que eu dei de morte encefálica, a equipe já sinaliza para a família desde a primeira prova. Mas, enfim, seja qual for, a família vai sempre questionar. E, assim, é muito importante o psicólogo saber do lugar dele, onde ele estiver. Então, se eu estou na escola, se eu estou no hospital, se eu estou no consultório, eu preciso saber do meu espaço. E o que é que eu tenho competência para fazer dentro do meu espaço. Então, os 5 anos de graduação não me dão aporte teórico e de prática para eu passar uma informação dessa. Mas a minha formação contempla que eu esteja lá do lado do profissional, do médico, do enfermeiro, para dar suporte após essa situação. E aí sim, por mais que os currículos eles tenham sido modificados, então a gente vê, por exemplo, que os cursos de medicina, os cursos de enfermagem, eles estão tendo uma atenção muito bacana com relação a isso. Mas é muito mais propriedade nossa esse suporte pós-comunicação difícil. Até porque, pensando nesse espaço que cada um tem o seu trabalho, infelizmente o médico ou o enfermeiro não consegue doar o tempo suficiente de estar ali pós uma comunicação difícil. Então ele comunica, esclarece as dúvidas e muitas vezes ele já tem que voltar para ver um outro paciente, ele já tem que voltar para, infelizmente, às vezes fazer uma declaração de óbito. Então, a gente acaba dando um suporte. Mas eu, particularmente, acho muito difícil quando a gente assume um lugar que a gente não teve competência técnico-científica para tal, né? Uhum. A epidemiologia, né, dos transtornos mentais aponta que nós estamos, e aí eu me incluo, você também, nos 2 grupos de risco, né, que são os profissionais da saúde e a docência, são 2 grupos de risco para adoecimentos emocionais, né, de sofrimento psíquico. No ambiente hospitalar, ainda, né, exatamente com esse cotidiano que é muito estressor, né, talvez uma potencialização das possibilidades desse sofrimento. Então, compreendendo que também, em algum momento, surjam demandas da própria equipe, né, como é que o psicólogo hospitalar ele lida com isso? Já que é um colega de trabalho, né, ele está trazendo uma demanda, essa demanda ela é repassada para um outro profissional ou não? Ela também é acolhida pelo profissional, pelo psicólogo do hospital? Maia, eu imagino que você tenha feito essa pergunta pensando no nosso momento atual, né? Que é Então, esse momento Covid, principalmente. de pandemia. Então, assim, a gente tem 2 olhares. A gente tem um primeiro olhar da psicologia das emergências e dos desastres, em que qualquer um está possibilitado, psicólogo ou não, de prestar primeiros socorros psicológicos. Uhum. Inclusive, tive um treinamento até hoje sobre isso. Assim como é esperado que grande parte da sociedade, ou pelo menos a maioria das pessoas, elas consigam prestar socorros médicos. Então, sei lá, tô com meu avô em casa e ele fez, de repente engasgou, então fazer uma manobra de desengasgo, é esperado.
Então, é possível fazer primeiros socorros psicológicos sendo amigo ou não. Então, a gente não tem nenhuma, digamos, contraindicação nesse aspecto. A grande questão é que o momento que a gente está vivendo, esse momento de pandemia, é um momento sem precedentes. Então, é tudo novo. A sensação que eu tenho e que a minha equipe tem de trabalho é que é uma coisa por dia. Então, assim, hoje como foi que funcionou? Deu certo nesse formato? Deu, legal. Vamos tentar amanhã. Só que amanhã uma outra coisa se apresenta. Seja com familiar, seja com equipe, enfim. Mas, respondendo pontualmente a sua pergunta, a gente se apoia muito, né? Então, a gente valida a emoção, então a gente se escuta, coloca os nossos medos. Então, não há contraindicação. Agora, se a gente pensar no atendimento de psicoterapia, realmente não é interessante que você atenda o seu amigo pensando aí a longo prazo. Mas primeiros socorros ou primeiros cuidados, acolhida, não há nenhuma contraindicação com relação a isso. E está todo mundo num processo de sofrimento muito importante, de medo muito importante, ansiedade realmente alta, porque a gente não sabe como que vai ser o dia a dia no nosso trabalho, a gente não sabe como é que vai ser o dia seguinte, a gente não sabe se a gente, sei lá, saiu para ir no mercado ou saiu para ir no trabalho, volta para casa e trouxe o vírus na roupa, na mão. Então, sim, a gente fica realmente com as emoções muito afloradas. E é super importante que a gente consiga, assim, acolher um ao outro, né? Não há contraindicação para isso. Ótimo. Mari, você me falou um pouco antes da gente começar a live que atualmente sua atuação tem se voltado muito para a área da neuro dentro do hospital, né? Como é que se dá, o que diferencia para mim, né? O que seria o papel do neuropsicólogo dentro do hospital e o trabalho do psicólogo hospitalar propriamente dito? Uhum. Você falou da psicologia hospitalar e do neuropsicólogo ou do... Isso. Qual é a diferença entre a atuação do neuropsicólogo dentro do ambiente hospitalar e da psicologia hospitalar? Se é a mesma coisa, se dá de maneira diferente, o que é que acontece? De Tá. distinto. Olha, o neuropsicólogo no ambiente hospitalar, ele não necessariamente vai fazer trabalho de psicologia hospitalar. Eu, no caso, até há 3 semanas, que agora a minha colega me assumiu, né? Assumiu o meu lugar. Eu até 3 semanas fazia os dois. Fazia trabalho de psicologia hospitalar e fazia trabalho de neuropsicologia. Mas não necessariamente o psicólogo dentro do hospital vai fazer psicologia hospitalar, tá? Qual que é a principal diferença? A psicologia hospitalar, o atendimento em psicologia hospitalar, não necessariamente vai ter um olhar para questões relacionadas à cognição, a cérebro, porém, é super importante que o psicólogo hospitalar ele tenha conhecimento, pelo menos mínimo, sobre função cognitiva, sobre flutuação cognitiva, até porque no exame do estado mental, que é super importante que a gente coloque nas nossas evoluções, a gente precisa dizer se o paciente está consciente orientado, o nível de alerta, o nível atencional, algum possível distúrbio de memória que a gente esteja vendo ali. Isso pode contribuir grandemente, por exemplo, para a gente já sinalizar um possível delírio ou uma possível desorientação. Então, é bem importante que o psicólogo hospitalar ele tenha conhecimento mínimo sobre funções cognitivas. Mas não necessariamente o neuropsicólogo vai fazer atendimento de psicologia hospitalar. Então, vou te dizer na minha prática como é que eu fazia. Eu trabalhava como psicóloga hospitalar na enfermaria neurológica e sou neuropsicóloga, sendo que eu fazia atendimento de psicologia hospitalar. Quando necessário, por eu ser neuropsicóloga, aí sim eu fazia atendimentos de avaliação neuropsicológica. Entendi. Então, só para diferenciar, é importante que o psicólogo hospitalar ele tenha conhecimento sobre função cognitiva, sobre os conhecimentos mais de base da neuropsicologia, tá? Mas o neuropsicólogo, ele não necessariamente vai fazer atendimento de psicologia hospitalar. E aí, daí, talvez você pergunte assim, mas, Mari, então o neuropsicólogo,
dentro do hospital, como é que ele vai atuar, qual que é a função, qual que é o papel dele. Eu costumo dizer que o neuropsicólogo no hospital, ele tem 6 possibilidades de atuação, 6 possibilidades de atendimento. Então, ele pode trabalhar com consultas pontuais, então pode ser que até porque a gente tem uma grande diferenciação também, antes de falar desses 6 pontos. A gente tem um hospital geral que não tem serviços de neurologia, não recebe esse tipo de paciente, e mesmo assim o neuropsicólogo ele pode estar inserido nesse espaço, e daí eu vou já explicar por quê. E a gente tem também um hospital geral que tem o serviço de neurologia nele. Então, pensando nesses espaços que o neuropsicólogo pode estar inserido, ele pode atuar frente a 6 pontos de vista. O primeiro, de uma perspectiva de consulta, então pode ser que o oncologista perceba que o paciente está com déficit de memória. E ele solicite a neuropsicologia e fala, Mariane, faz uma consulta para ver se você identifica esse déficit de memória. E aí eu posso fazer uma consulta que seria uma espécie de anamnese bem abrangente e dar algum parecer para ele, tá? O segundo ponto, a segunda vertente é que o neuropsicólogo também nesses espaços pode atuar na perspectiva de avaliação do tipo screening, que é o que a gente chama os famosos rastreios. Então, por exemplo, na enfermaria com psicologia hospitalar, eu tinha as escalas Mini-Mental e outras escalas que eu poderia aplicar para fazer rastreio, para fazer screening. Então, na minha evolução, eu colocava lá o resultado daquela escala e isso já poderia ser um sinalizador para a enfermagem, isso poderia ser um sinalizador para o médico que estava acompanhando. Terceiro ponto, a avaliação compreensiva. Essa, sim, é bem aproximada, acho que, na verdade, igual à avaliação que a gente faz no consultório, que é mais longa, que é mais completa. O quarto ponto seria uma avaliação focal. Então, o paciente vai ser submetido à cirurgia de epilepsia. Então, o neurocirurgião chama a neuropsicologia e fala, olha, eu quero saber se ele tem condição de operar do ponto de vista cognitivo, onde que está delimitado os déficits dele. Então, a gente chamaria isso de avaliação focal. Depois, a gente tem o monitoramento, que seria os follow-ups. O paciente faz a primeira avaliação, depois ele volta para o ambulatório e faz uma segunda avaliação para a gente comparar, para ver como que ele está. E por último, a psicoeducação, muito pouco mencionada ainda em neuropsicologia, mas se faz muito importante, porque imagine só que um paciente passou pela avaliação neuropsicológica, qualquer que tenha sido as que eu citei anteriormente, e aí a gente vai fazer psicoeducação sobre a importância do sono, importância de fazer atividade física, a importância de uma alimentação saudável, qual foi o procedimento que foi feito nele no hospital, que impacta nas funções cognitivas, o que é que ele pode observar, como é que ele pode observar, explicar para ele que possivelmente as medicações que ele vai usar pós-alta pode ter alguma interferência. Então, é um caminho muito legal da neuropsicologia atuar com psicoeducação. Legal. Mari, infelizmente nosso tempo está quase encerrando. Sim. E aí a live vai fechar sozinha, né? Eu queria que, antes com o tempinho que a gente ainda tem, acho que a gente deve ter uns 10 minutos ainda, você conseguisse traçar aí 2 caminhos, né, que você está apresentando na sua formação, que podem ser seguidos por aqueles que estão aqui, tem alunos do primeiro semestre, que lugar, né, que eles podem seguir para ter uma formação para atuação na área da psicologia hospitalar e da neuropsicologia, né? Você já apontou aí, né, a importância dos estágios, né, dessa vivência prática, mas, inclusive, estão perguntando aqui dicas de livros introdutórios, enfim, caminhos nesse processo de formação, além, claro, dessa experiência em estágio, né? Olha, para quem está no primeiro e no segundo semestre, eu sou muito suspeita se vocês estiverem se encantando por psicologia hospitalar e neuropsicologia. Eu vou adorar essa ideia, mas a dica que eu vou dizer, na verdade, experimentem também outras coisas, porque a psicologia é um universo.
Mas, não, Mário, eu estou gostando de psicologia hospitalar e de neuropsicologia, é isso que eu quero. Sigam experimentando isso durante a graduação. Estudem muito, vejam quem são os professores que vocês se inspiram, que que vocês acham as aulas bacanas, se apoiem nele, vejam se eles têm grupo de pesquisa, vejam se eles fazem, se eles vão a congresso, vejam o Lattes dele, o currículo deles, o que é que eles fizeram durante o percurso deles, vejam estágios voluntários, vejam as próprias oportunidades também de estágio remunerado em psicologia hospitalar, cresceu bastante. Vejam quais são os livros que estão sendo lançados e também quais são os livros considerados base. E aí, como perguntaram uma dica de livro, eu gosto do Avaliação Neuropsicológica mesmo, porque ele não está aqui do meu lado, que é do Leandro Malloy Diniz, o nome do autor, e do Daniel Fuentes. Então, é um livro bem bacana, porque aí, inclusive, se você, eu não quero trabalhar com neuropsicologia e eu quero trabalhar com psicologia hospitalar somente, mas eu achei legal essa dica da Mari de entender sobre função cognitiva. Então, é um livro que você vai conseguir lá a definição de atenção, de memória, de funcionamento executivo, enfim. Então, é um livro bem base, bem bacana. E cursos de pós-graduação. Existem cursos nas duas áreas, porque você fez já o mestrado, né? E as suas pós-graduações foi em TCC, né? E em neuro. Mas existe especialização em psicologia hospitalar, né? O que é visto nessa pós, de maneira geral? Existe especialização em psicologia hospitalar e formação também em psicologia hospitalar aqui no estado, tá? Eu acho que a Unifor está abrindo acho não, né? A Unifor está abrindo uma, olha, eu dizendo acho e eu estou no corpo de professores, socorro. Mas a Unifor tem uma, que está começando agora, especialização, e tem outros lugares também que tem formação em psicologia hospitalar. Gente, e fora os infinitos cursos também em psicologia hospitalar. Tem um outro curso, quem quiser me acompanhar aí no Instagram, tem outro curso de formação em psicologia hospitalar que a gente está organizando, que está muito rico. Então, tem infinitos, tem mini cursos, enfim. Mário, eu quero te agradecer enormemente a sua presença, ter aceito o convite, né, com tanta disponibilidade. Ficamos muito felizes, a nossa tarde hoje ficou ainda mais rica com o aprendizado que você nos trouxe. E é isso. Espero que a gente tenha outros momentos, inclusive presencialmente aqui na FBJ, que você venha conhecer a nossa instituição, tá? Muito obrigada. Muito obrigada pela atenção de todos, obrigada pelo convite, Maia, pela confiança, muito bom esse contato novamente. Parabéns pela iniciativa sua da faculdade, muito bacana, que essas trocas possam acontecer mais vezes. E eu me coloco à disposição também para quem quiser tirar dúvida, conversar, sempre gosto dessas trocas pós-discussão, pós-aula, tá bom? Ótimo. Obrigado a todo mundo que participou. Tivemos Sim, aqui várias pessoas que entraram e voltaram depois, né? Muitos profissionais. Você foi super elogiada, Márcia deve estar acompanhando aí, né? Quando você ia falando, as pessoas iam dizendo psicóloga maravilhosa, melhor neuropsicóloga da cidade, né? Que legal. Tenho recebido também aqui no WhatsApp, depois eu vou olhar, né? Os alunos gostaram muito do nosso bate-papo. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.